Então, eu preciso criar processos passo a passo das atividades mais comuns e recorrentes que eu faço. Eu preciso padronizar tudo que eu venho fazendo, que é algo que eu já tenho pronto, então eu padronizo aquilo para conseguir executar. Eu preciso entender de priorização, saber priorizar o que de fato é importante, o que de fato eu preciso fazer. Eu tenho que entender que minhas atividades elas têm níveis de dificuldade. Então tem momentos que tem atividades muito difíceis e aí eu procrastino porque são atividades difíceis, que me demandam mais energia e mais tempo. E por último, eu te mostrei aqui o passo a passo de como você vai estruturar. Listar suas atividades, seja as recorrentes, as únicas, entender esses dois lados, agrupar por semelhança aquelas atividades, organizar por níveis de prioridades e também você pode organizar aqui por nível de dificuldade, então isso é uma coisa bem legal para você colocar na sua planilha. Intercalar na hora de fazer esse planejamento das atividades, níveis de prioridades e níveis de dificuldade, então na hora de você planejar você vai ter separado, mas na hora de executar você intercala entre as atividades que você vai fazer, tá? E por último você vai dividir as tarefas o máximo que você conseguir para que você consiga ter níveis de satisfação para executar isso bem legal, tá? E por último também, uma coisa bem legal é você ter prêmios para que você possa fazer se você conseguir executar tantas atividades. Então isso é legal também. Então, por exemplo, se eu conseguir executar todas as atividades da minha manhã, eu vou jogar uma partida de xadrez, que é uma coisa que eu gosto. Então você consegue colocar coisas que você gosta, ou vou mexer nas redes sociais, que seja. Então você pode escolher algo de lazer que possa dar uma satisfação se você cumprir as metas que você se propôs a fazer, tá bom? Aqui vocês perceberam que a gente também não falou a questão de tempo. Eu preciso planejar o tempo, 1 hora, 2 horas? Não. Você precisa estar sempre olhando para você, entendendo quanto tempo você demora para cada atividade, para você saber quanto que você pode planejar no seu dia, tá? De primeiro momento, é legal você estar sempre de olho nisso, porque se você tem, principalmente nas atividades recorrentes, quanto tempo demora para fazer tal coisa? Para você não se embolar no seu dia, tá? Mas outra coisa, não se preocupe também. Todos os dias, 2, 3 atividades minhas, às vezes 4 atividades minhas, elas não são executadas. E elas são jogadas para outro dia, ou às vezes você vai começar a perceber que tem atividades que elas não são relevantes naquele momento. Então, por que não jogar para daqui 3 dias, 4 dias, e não necessariamente no dia seguinte? Então, isso também é outro ponto de observação muito importante que você precisa olhar. Então, o que eu faço? Eu coloco as atividades que têm que ser feitas, e as atividades que eu vou vendo que elas não vão acontecendo, eu vejo se realmente elas são importantes, se eu posso até esquecer elas nesse momento, se eu posso delegar, ou se eu posso simplesmente não realizá-las naquele período, tá? Então, não se frustre também se você não conseguir executar todas as suas atividades do dia. Isso é natural de acontecer. O importante é você executar as importantes, aquelas que fazem realmente seu dia valer a pena. Por quê? Eu sei que a gente vai ter o quê? Vários empecilhos, né? Vários obstáculos ao longo dos dias que não estavam programados. Então, de repente você vai ter que fazer algo que você não programou, vai ter que resolver um outro problema, vai ter que sair para algum lugar. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, não fique frustrado. Tenha sempre um plano, mas esse plano ele vai sempre sofrer alterações conforme for acontecendo. Mas a ideia é sempre seguir o plano e principalmente seguir executando aquilo que é fundamental.